Hi galera! Hoje eu vim trazer para vocês 7 dicas para você poder melhorar no seu desenho. São dicas que eu cultivei ao longo do tempo em que eu aprendi a desenhar e eu acho que essas dicas vão ser muito úteis para vocês, porque elas me fizeram melhorar muito nos meus desenhos, na minha técnica. Não está perfeito ainda, eu acho que ainda tenho muito a evoluir, muito a melhorar, mas com essas dicas eu tenho certeza que vocês vão melhorar e muito os seus desenhos. A primeira dica é treine. Treinar com certeza elevou meu desenho 100%, mas não é treinar com coisas difíceis, coisas muito complexas. Treine com coisas fáceis, treine com desenhos animados, treine com animes, com coisas que vocês gostem. Apenas olhe e tente fazer. Você reservar ali 5, 10 minutos do seu dia para você poder fazer um rabisco que seja, um desenho muito simples, qualquer coisa, eu tenho certeza que seu desenho vai melhorar e muito. Treinar não é só a gente pegar a técnica e fazer desenhos muito complexos e muito difíceis. Não. Treinar é você pegar coisas simples, coisas talvez do seu dia a dia, coisas que você saiba que você tem um controle maior e que você tem uma facilidade maior para fazer. Então, treinar, com certeza, foi o que fez os meus desenhos saírem disso aqui para isso aqui. Esse desenho aqui, se eu não me engano, eu fiz ele no final de 2020, começo de 2021. E esse desenho aqui, eu fiz ele no final do ano passado. Você consegue perceber a diferença entre um desenho e outro? A técnica entre um desenho e outro? Confesso pra vocês que eu não treinei todos os dias. Eu confesso pra vocês que eu falhei muitas vezes. Mas ter uma rotina e treinar o desenho me fez melhorar e muito. A segunda dica é: mude a cor dos seus desenhos. Pegue uma figura, uma imagem colorida e coloque em escalas de cinza. Por quê? Quando você coloca em escalas de cinza, você vai conseguir ver muito mais aonde tem luz, aonde tem sombra, e isso vai facilitar e muito na hora de desenhar. Então você fazer isso, mudar a escala tonal delas, vai facilitar e muito no seu processo e no seu desenvolvimento no desenho. Isso também me fez perceber muitas coisas que eu não percebia porque eu ainda não tinha prática e nem técnica suficiente para saber identificar onde tinha luz e onde tinha sombra na imagem que eu estava tentando desenhar. A terceira dica é: não menospreze exercícios simples. Muita gente menospreza e acha que é bobeira você fazer linha, você fazer forma, você estudar perspectiva, você estudar luz e sombra, principalmente. A gente às vezes menospreza as coisas por elas parecerem muito simples. Por exemplo, fazer linhas treinar linhas vai fazer com que você tenha um controle muito maior sobre o seu traço, vai fazer com que você tenha um controle muito maior ali sobre o seu espaço também, porque às vezes a gente não tem uma noção muito grande de espaço, e acredite em mim, fazer linha ajuda nisso. Formas também, formas simples, quadrados, retângulos, círculos, e aí a gente olha para aquelas formas simples e a gente menospreza elas achando que elas não vão levar a gente a lugar nenhum, mas é o que na maioria das vezes faz a gente melhorar o nosso desenho. Eu, por exemplo, gosto de fazer formas simples e dentro dessas formas simples eu colocar uma forma mais complexa, porque ali eu vou ter uma limitação de espaço e eu também vou ter noção de onde é em cima, onde é embaixo, onde é atrás, onde é frente. Por quê? Porque eu já estou acostumada a fazer formas um pouco mais complexas, né? Eu tenho uma pasta no Pinterest com várias formas que eu peguei, né? Tem estudos ali inclusive uma amiga minha me falou que muitas das formas que eu uso são estudos de mecânica, são formas de mecânica que eles fazem, né? E eu gosto muito dessas formas porque elas pegam uma forma simples e dentro dessa forma simples eles transformam em formas mais complexas. E isso me ajudou muito nos meus desenhos. A quarta dica é: não se limite pelo seu material. A única coisa que você precisa para começar a desenhar é papel e lápis. Não importa qual seja o papel, não importa qual seja o lápis. Às vezes nem lápis você precisa. Eu conheço muita gente que desenha com caneta. As outras coisas que a gente tem, que a gente compra durante o tempo, são somente porque a gente aprendeu
a usar o pouco que a gente tinha, né? De que adianta você ter várias canetas e você não saber como usar? De que adianta você ter vários lápis de cor e você não saber como usar? De que adianta você ter uma aquarela muito boa e você não saber como usar? Então não se limite pelo seu material. Comece com o que você tem: lápis e papel. Então, somente comece, não tenha medo. Eu desenhava nos meus cadernos quando eu era mais nova, né? Os cadernos da escola, se eu virasse as últimas páginas, eram só desenho. Por quê? Porque eu não me limitava pelo material que eu tinha. Eu tinha um caderno, um lápis e um sonho. Essa quinta dica, a gente pode dizer que ela é um complemento da primeira, que é: não foque no perfeccionismo. Às vezes, eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado. Sabe aquele negócio de que a gente desenha e quanto mais a gente olha, mais defeito a gente acha? Não foque no perfeccionismo, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que faça quantos forem necessários, faça quantos desenhos precisarem, mas só faça. Sabe aquela frase, a prática leva à perfeição? Ela realmente é verdade. Por isso que eu digo que essa dica é um complemento da primeira. Tem um livro chamado Arte e Medo. Eu não sei se vocês já leram, se vocês já ouviram falar, mas é basicamente um professor de cerâmica divide uma turma em duas partes. Uma parte vai ser avaliada pela quantidade de peças que fizer e a outra parte vai ser avaliado pela qualidade da sua peça. A parte que é avaliada pela quantidade faz muitas e muitas peças, e a parte que vai ser avaliada pela qualidade da sua peça só vai poder fazer uma peça. E acredite se quiser, o professor avalia como as melhores peças aquelas que estavam na parte de quantidade. Por quê? Quando os alunos estavam fazendo em grande quantidade, eles não tinham muito tempo para pensar, então eles erravam e aprendiam ali na maneira, né, conforme eles faziam. Na parte da qualidade, como eles só podiam fazer uma peça, eles ficaram pensando e teorizando muito no que seria perfeito. E aí eles fizeram trabalhos não tão bons quanto aqueles que estavam sendo avaliados apenas pela quantidade. Então, não foque no perfeccionismo. Mais uma vez eu digo para vocês: não foque no perfeccionismo. Apenas faça. Quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. A sexta dica: não comece por desenhos difíceis, não comece por desenhos complexos, desenhos complicados, porque às vezes você não vai conseguir fazer com que aquele desenho saia da maneira com que você quer e você vai se frustrar e não vai mais querer desenhar. Então, apenas faça desenhos simples, desenhos não tão complexos. Desenhe uma casa, desenhe, sei lá, um barco, desenhe coisas fáceis, coisas simples. Porque essas coisas simples vão fazer você ter noção, novamente, de espaço, noção do que você sabe, do que você é bom, do que você não é, do que você precisa melhorar no seu desenho. E a partir desses desenhos simples, você vai conseguir fazer desenhos mais complexos, desenhos mais complicados. Então, não tente começar por desenhos difíceis, porque você vai se frustrar por não estar conseguindo que aquele desenho fique da maneira como você quer. Porque às vezes a gente olha um artista fazendo um desenho super complicado e a gente fala: não, eu consigo fazer esse desenho também. E aí a gente vai tentar e não sai como a gente quer. Por quê? Porque aquele desenhista ali, ele já entendeu, ele já aprendeu, ele já passou por todas as fases que a gente precisa passar até chegar no momento em que ele se encontra naquele tipo de desenho, com aquela técnica. Então, não tente começar por desenhos difíceis para vocês não se frustrarem por não conseguirem fazer da maneira com que vocês querem que fique. E a sétima dica é: essa aqui é polêmica, hein? Não existe dom. Talvez o que possa existir é uma predisposição e uma facilidade de exercer determinada atividade. Porque se a gente for focar pelo dom, assim, a gente achar: não, eu não tenho dom para aquilo, a gente nunca vai tentar fazer. Então não foque nisso, porque dom não existe. Se eu não treinar, se eu não me esforçar, se eu não fizer todos os dias, ou grande parte do meu tempo, se eu não me dedicar para o desenho, se eu não me dedicar para a pintura, eu não vou evoluir. Então, não foque nisso de: eu não tenho dom para aquilo. Não, você consegue fazer aquilo sim. Não fique com esse pensamento de:
eu não tenho dom, não vou fazer. Não, você vai fazer, porque não é dom. Aquilo ali é treino, aquela pessoa precisou treinar, aquela pessoa precisou estudar, aquela pessoa precisou se dedicar àquilo ali. Se você treinar, se você se dedicar, se você se esforçar, você também vai chegar onde você precisa e onde você quer chegar. Então não foque nisso de, não, fulano tem dom, mas você não vê o que fulano faz. Você não vê o quanto de esforço fulano tem para poder chegar naquele resultado, o quanto de esforço fulano precisou ter, quantas vezes o fulano desenhou, quantas aulas o fulano já fez, quanto ele já estudou. Então, não foque nisso de eu não tenho dom. Você tem capacidade de fazer o que você quiser, se você tiver força de vontade e se você se dedicar àquilo. E eu tenho uma dica bônus. A dica bônus é: treine os seus olhos. Como assim treinar os meus olhos? Treinar os seus olhos para você poder enxergar coisas que, se você olhasse muito rapidamente, você não conseguiria enxergar. Desenhar também é você ter um trabalho de observação. Você precisa observar as coisas, você precisa observar objetos, você precisa observar paisagens, você precisa observar para você poder entender e você ter uma percepção maior do que cada coisa é, de onde cada coisa está, para você ter noção das coisas, para você olhar uma forma, um rosto, alguma coisa, e você conseguir aplicar, por exemplo, as formas. Quando você olha um rosto, você vê o quê? Você vê triângulos no nariz, você vê retângulos nos olhos, você vê, não sei, círculos no rosto, quadrados. A gente precisa enxergar mais as coisas, observando mais elas. Então, quando a gente observa muito uma coisa, a gente tem uma percepção maior de como ela é. Observem. Observar também vai fazer você evoluir e muito no seu desenho. Ter um trabalho de observação. A gente vai ficar igual maluco assim, olhando tudo à nossa volta. Observar vai fazer você abrir mais a sua mente. Essas dicas não são nada se você não aprender a treinar os seus olhos, se você não aprender a ver as coisas como artista. Nós, artistas, temos a mania de ver as coisas no mundo como outras pessoas comuns não veem. E a gente consegue transformar essas coisas em algo belo, em algo lindo. Essas foram as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que elas ajudem vocês, assim como me ajudaram. Eu demorei muito tempo até perceber que se eu não focasse, se eu não treinasse, se eu não tentasse, eu não iria evoluir no desenho. Eu espero que essas dicas sejam úteis para vocês, espero que vocês usem ela e eu espero vocês em um próximo vídeo. É isso, um beijo e até a próxima!